Olá pessoal, eu sou Patrícia Zanchetti e hoje nós estamos no 23º dia de estudos do livro Uma Vida com Propósitos, Para que Estou na Terra. E a lição de hoje é justamente como crescemos. Precisamos crescer, precisamos evoluir e a proposta desse livro é trazer 40 dias, 40 vídeos com reflexões específicas à luz da palavra do Senhor, para que possamos realmente encontrar o nosso propósito na Terra conforme os princípios bíblicos. Então a lição de hoje é como crescemos. Deus quer que cresçamos à semelhança de Cristo em tudo. Efésios capítulo 4, versículo 15. Deus quer que você cresça. O crescimento espiritual, ele não é automático. É necessário um compromisso intencional. Você deve querer crescer, decidir crescer, esforçar-se para crescer e persistir em crescer. O discipulado, processo de se tornar semelhante a Cristo, sempre começa com uma decisão. Para começar, precisamos decidir nos tornarmos discípulos de Jesus. Diga-me com o que você está comprometido hoje e eu lhe direi onde você estará daqui a 20 anos. Tornamo-nos aquilo com que estamos comprometidos. Toda escolha tem consequências eternas e nós precisamos então parar hoje, decidir aonde queremos estar daqui a 20 anos. Isso é apenas uma estimativa, porque é o Senhor que vai, o homem planeja, mas é o Senhor quem dirige os passos. É o Senhor que tem o controle sobre todas as coisas e Ele sabe quanto tempo temos aqui. Então, daqui 20 anos eu gostaria, mas não quer dizer que eu estarei. Se for da vontade do Senhor, assim será. Mas a gente precisa ter claro onde nós queremos chegar para então poder ajustar as nossas circunstâncias para que possamos realmente alcançar o objetivo proposto. Se eu digo que quero ir morar no céu, que eu quero ter a vida eterna, eu preciso então me dedicar a estudar e viver a palavra do Senhor. Não basta ler a Bíblia de capa a capa. Eu preciso viver a Bíblia de capa a capa. Isso sim é o que vai contar no final de tudo. A parte de Deus e a nossa parte. Tornar-se semelhante a Cristo é o resultado de escolhas em conformidade com Ele, na dependência do Espírito Santo para consumá-las. Uma vez que tenha decidido seriamente se tornar semelhante a Cristo, você deve começar a agir de maneira diferente. Precisará se livrar de alguns procedimentos antigos, desenvolver novos hábitos e intencionalmente mudar o seu modo de pensar. O crescimento espiritual é um esforço de cooperação entre você e o Espírito Santo. E o Espírito de Deus trabalha conosco, não apenas em nós. Ou seja, nós precisamos nos manifestarmos, nos posicionarmos e realmente tomar as decisões acertadas. A obra é do Senhor e o Espírito Santo trabalha em nós, mas nós precisamos também tomar as nossas decisões. Quando põe em ação o corpo, você desenvolve músculos, mas quando você põe em ação a mente, significa que você precisa usar aquilo que você já tem para unir todas as peças e, por exemplo, montar um quebra-cabeça. Os músculos que você vai desenvolver na academia já estão em você, você só vai aprimorar o uso deles. Da mesma forma, nossa mente precisa ser aperfeiçoada. Nós já temos ela, precisamos saber usá-la para tomar as decisões da forma correta, tomando como base aquilo que as Escrituras nos trazem. Deus deu a você uma nova vida e agora é responsabilidade sua desenvolvê-la com temor e tremor. Reprogramando o piloto automático.
Todo comportamento é motivado por uma crença e toda ação é induzida por uma atitude. Que a gente tenha alinhado aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente almeja. Precisamos estar totalmente alinhado com aquilo que a gente crê. Não adianta você dizer que é cristão e sair chutando gato, pisando no rabo do cachorro. A gente precisa viver aquilo que a gente diz que acredita. Esse é o grande desafio. Permita que Deus o transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira de você pensar. O modo de pensar determina o modo de sentir, e o modo de sentir influencia na maneira de agir. A Bíblia diz que o que pensamos egoísta é a fonte do comportamento pecaminoso. Se eu só pensar em mim, automaticamente eu estou pecando, porque não é isso que as Escrituras dizem. Nós precisamos pensar no bem comum, não só naquilo que me agrada. Eu sou parte de um conjunto, então eu preciso viver em conformidade para que todas as partes se sintam bem, se sintam representadas, se sintam acolhidas. Enfim, eu não posso viver de acordo com aquilo que eu quero para mim. Partindo do princípio que ama teu próximo como a ti mesmo, então nós devemos pensar primeiro no outro, para então podermos viver em comunidade. A vida cristã é muito mais do que um conjunto de credos e convicções. Ela inclui conduta e caráter. Pensar nos outros é a base para se tornar semelhante a Cristo, e a melhor evidência é o crescimento espiritual. Que possamos buscar a santidade, desenvolver esse espírito cristão e que possamos nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Tema para reflexão. Nunca é tarde demais para começar a crescer. Versículo para memorizar. Deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança completa na mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, e isto é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Romanos capítulo 12, versículo 2, parte B. Uma questão para meditar. Em que área preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar no jeito de Deus? Fica a reflexão, que você realmente possa crescer, não só em tamanho, mas na graça e no espírito, como a palavra nos diz, que você possa encontrar o seu propósito e viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para você. Que Deus te abençoe grandemente e nos vemos no próximo encontro. E se você perdeu algum desses vídeos, corre lá no canal que tá tudo guardadinho para você. E se gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Te vejo no próximo encontro e até lá. Um abraço.